Bom dia, meus queridos e maravilhosos alunos. Professor Gilvan na área para mais um dia de aula, meus queridos. Depois que nós concluímos o assunto de fluxo de caixa, nós vamos falar, meus queridos, de análise de investimento. Vamos falar de alguns pontos que a matemática financeira é utilizada justamente para que possamos tomar decisões em relação a projetos futuros, onde a gente investe num projeto A ou B e vê aquele que tem viabilidade econômica e retorno financeiro. Vamos lá para o nosso roteiro, meu querido diretor. Vamos focar. O que o professor Gilvan preparou para vocês hoje? No assunto nosso, meus queridos, é taxa interna de retorno. Vamos falar da viabilidade de projetos de investimentos e no campo de engenharia econômica, gente. Nesta aula, vamos falar de análise de investimento que envolve decisões de aplicação de recursos a longo prazo, com o objetivo de propiciar retorno adequado aos proprietários desse capital. Principais métodos de avaliação de projeto de investimento, tais como payback descontado, que é o payback sim, valor presente líquido e taxa interna de retorno. Porém, e atividade prática. Porém, meus queridos alunos, nós vamos trabalhar essa taxa interna de retorno, nós só vamos trabalhar na próxima aula, porque é interessante para que a gente possa entender o que é taxa interna de retorno. A gente precisa falar de payback simples, payback descontado, valor presente líquido e após todas essas técnicas que vai nos ajudar nas tomadas de decisões, a gente vai adentrar taxa interna de retorno. Depois a gente vai ter atividade prática, ok, meus queridos? Mas primeiro, estou colocando a frase do dia, meus queridos. Frase do dia para a gente começar com o pé direito, para a gente começar a semana mais do que maravilhosa. Outra frase de Augusto Cury: ser ator ou atriz principal do teatro da vida não significa falhar ou não chorar, mas ter habilidade para refazer caminhos, coragem para reconhecer erros, humildade para enxergar nossas limitações e força para deixar de ser aprisionado pelos pensamentos pessimistas e emoções doentias. Também Augusto Cury fala: a vida é uma grande universidade, mas pouco ensina a quem não sabe ser aluno. Ok, meu querido? Então tá aí a frase do dia para que a gente possa começar bem, meus queridos. Vamos lá, métodos de avaliação econômica de investimento, meus amados alunos. Primeiro passo: se você é investidor, ou se você é empreendedor, ou se você quer colocar um negócio, você precisa avaliar. Fora, quando você quer investir em algo, você tem que aprender demonstração de resultado de exercício, balanço patrimonial, fluxo de caixa. A gente viu que as demonstrações financeiras contábeis ajudam na avaliação econômica na hora de poder investir. Porém, existem cálculos que fazem, certo, a gente tomar decisões de maneira mais assertivas. O que seria essa análise de investimento? Nós vamos empregar técnicas contábeis, tá? Técnicas contábeis, existe o emprego dessas técnicas contábeis e financeiras, certo? Ou seja, a gente vai procurar alternativas, a gente vai fazer cálculos, equações
para ver se aquele ativo vai trazer rentabilidade ou não, certo? Ou seja, se aquele projeto ele vai ter viabilidade econômica e financeira ao longo do tempo. Por exemplo, gente, se tu tem 100 mil reais e tu vai investir em um projeto que vai durar 3, 4 anos para ser executado. Professor, se eu investir 100 mil e eu vou ter o retorno de 250 mil, ele vai ter viabilidade econômico-financeira. Beleza, tranquilo. Então, gente, essas análises elas são indispensáveis. Indispensável. Ela mostra claramente para que o investidor diga, peraí, realmente é tranquilo, dá para investir. Porque todo investimento tem um risco envolvido, Então, para que você possa, pelo menos, minimizar esses riscos, você precisa dessas técnicas contábeis e financeiras. Para que você possa dizer assim, tem um risco? Tem, mas o retorno é muito maior, certo? O retorno desse investimento. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar como investidor é isso. Todo investimento ele tem risco. Então, a gente precisa utilizar cálculos matemáticos. Nós precisamos utilizar técnicas contábeis e financeiras para poder a gente poder tomar decisões de maneira mais assertiva. Porque o futuro é incerto. Principalmente quando envolve, meus caros alunos, quando envolve investimentos a longo prazo. Porque nós, como a gente aprendeu nas aulas anteriores, nós temos vários fatores externos que podem prejudicar o nosso investimento. Então, existem vários fatores externos que poderão prejudicar os nossos investimentos, certo? E esses fatores externos, eles são variáveis incontroláveis, entendeu? São variáveis incontroláveis. Por exemplo, quando a gente faz uma avaliação econômica, política, social, legal, ambiental, tecnológica, são fatores externos que poderão nos prejudicar ao longo do tempo. Por isso, quando a gente vai fazer uma análise de investimento, a gente tem que avaliar internamente, avaliar nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, e externamente a gente tem que avaliar as oportunidades e as ameaças, certo? Porque principalmente, meus caros alunos, os fatores externos a gente não tem como controlar. A única coisa que nós temos como controlar são os fatores internos. Internos, certo? Uma máquina, a gente que se tornou obsoleta, a gente pode substituir, a gente pode investir em automação, a gente pode investir em capacitação e motivação de funcionários para que eles aumentem a produtividade. Isso faz com que aumente nosso fluxo de caixa. A gente pode aumentar as vendas. Por que a gente tem que aumentar as vendas, meus queridos? Então, professora Emanuela, de Nova Santa Rita, o que nós estamos trabalhando hoje aqui é análise de investimentos. A gente vai utilizar técnicas de matemática financeira, pode-se dizer assim, com a ajuda de métodos contábeis e financeiros para nos auxiliar na tomada de decisão em relação ao investimento a longo prazo. Então, gente, essas análises que eu estou acabando de falar para vocês, elas podem, né, trazer pontos positivos ou ponto negativo, certo? O gestor ele tem que criar estratégias para contornar a situação e obter maior lucros. Por isso que o gestor financeiro, o técnico em finanças, ele precisa saber desse assunto. O técnico em finanças, ele precisa saber o que é contas a pagar. O técnico em finanças, ele precisa saber o que é contas a receber.
técnico em finanças, ele precisa saber o que é um fluxo de caixa. O técnico em finanças, ele precisa aprender a matemática financeira, utilizando Excel, utilizando a calculadora HP, que eu vou falar hoje, professora Manuela, da calculadora HP, que é importante. Então, se você deseja fazer um determinado investimento, a primeira coisa, como gestor, como técnico em finanças, você tem que fazer: o investimento vai se pagar? O investimento vai aumentar o capital aplicado ou vai diminuir? Esse investimento é a melhor alternativa de investimentos? Por exemplo, tem gente, pessoal de Nova Santa Rita, que pega em 10 mil reais hoje. Tem gente que pega em 10 mil reais hoje, vai gastar. Um exemplo. Vou comprar um iPhone. Um exemplo. Se você comprar um iPhone para ganhar dinheiro com ele, ele se torna um investimento. Para filmagem, para a questão de ser um digital influencer ou um digital media. Tudo bem? Você vai ter retorno. Agora, se você comprar um iPhone para status, você gastou o dinheiro. Então, ele não está te trazendo retorno. Ele não está se pagando. Certo? Então, se você pegar 10 mil e esses 10 mil se transformar em 20 mil, isso é investimento. Um exemplo que eu estou dando disso. Então, todo investimento ele tem que se pagar. Todo investimento. Se você investiu 5, você ganha 10. Se você investiu 5, você ganha 8. Você tem que ter ganhos. Então, os investimentos eles são a longo prazo. Você precisa saber analisar esses fatores. Se você conseguir analisar esses fatores, meus amados alunos, você consegue ver qual é a melhor alternativa. Quem ganhou na loteria, um exemplo, ganhou na loteria. Aí você pensa, cara, eu vou deixar na poupança para render. Deixar na poupança para render. É um investimento? Não. Por que não é investimento, gente? Mesmo que você coloque e traga uma rentabilidade, essa rentabilidade ela vai se perder, a força do teu dinheiro vai se perder em relação aos fatores externos, como os indexadores, ou seja, os indicadores econômicos. Pode fazer com que o seu dinheiro se desvalorize, o IPCA, a taxa Selic, ou seja, a inflação em si, faz com que você perca o poder de compra. Então, em análise de investimento, tem que ser feita essas 3 perguntas. Preste atenção. Em análise, leve em conta os riscos envolvidos no projeto, seja eles de ordem econômica, seja de cunho mercadológico. Conseguimos estimar o retorno, se ele será positivo ou negativo. E o gestor tem a possibilidade de criar estratégias para contornar a situação e obter lucros. Para uma empresa que deseja fazer um determinado investimento, tem que se fazer essas 3 perguntas. Então vamos lá, pessoal. Análise de investimento. Quais são as informações necessárias para fazer análise de investimentos? Perfeito, professor. Lembrando, gente, que esta ordem, ela não é uma verdade absoluta, professora Manuela. Para fazer uma análise de investimento, você precisa seguir esses 6 passos, não necessariamente. Isso vai depender do seu negócio. Deu para entender, Jussiel Soares Gomes? Então, Jussiel, primeira coisa que nós devemos fazer é listar os gastos e ganhos, a nossa receita e a nossa despesa. Após isso, a gente vai determinar a taxa mínima de atratividade, que eu vou explicar para vocês o que é. Geralmente, essa taxa mínima de atratividade, segundo a Zafneto, é determinada
é determinado pelos investidores, pelo proprietário, pelos acionistas. Quanto você quer ter ganho? Por exemplo, a taxa Selic hoje está 13,75. Se você quer uma taxa mínima de atratividade de 10%, você está perdendo dinheiro. Porque a taxa Selic, como eu falei para vocês, que é a taxa básica, taxa geral básica de juros, ela está 13,75 hoje. Se você quer um investimento, uma taxa mínima de atratividade de 10%, você está perdendo dinheiro. Agora, se você quer uma taxa mínima de atratividade de 20%, sendo que a taxa Selic hoje está 13,75%, porém, ao longo do tempo, essa taxa pode aumentar ou ela pode diminuir, fazendo com que o seu projeto se torne inviável. Tem uma inviabilidade econômica e financeira. Porque essa taxa ela varia com o tempo. Em 40 e 45 dias, Bacen, junto com o ministro da Fazenda, toma decisões. Então, a gente tem que calcular o investimento inicial, a gente tem que montar os nossos fluxos de caixa, a gente tem que calcular indicadores, decidir o melhor investimento. Todos os indicadores, demonstrações contábeis, tem que ser colocado em prática. Tem que ser colocado. Esses são os primeiros passos de análise de investimento. Então vamos lá, professor. O que é essa taxa mínima de atratividade, professor? É um conceito muito importante aplicado na análise de investimento. Trata-se de uma taxa de juros que representa o mínimo que o investidor se propõe a ganhar quando aplica o recurso, ou o máximo que uma entidade está disposta a pagar quando faz o investimento. Então, se eu tenho que ver o custo-oportunidade, lá na economia a gente fala bastante o conceito econômico, custo de oportunidade, é quando você deixa de comprar algo, gastar algo hoje para ter algo melhor amanhã, ter um retorno melhor amanhã. Então, se eu pegar em 10 mil reais, e desses 10 mil reais eu quero comprar um iPhone, mas eu quero esperar um pouquinho, porque daqui a 6 meses eu posso ter mais 15 ou 18 mil para me poder comprar à vista aquele produto. Então, custo de oportunidade. Risco do negócio? Tem, porque existe fatores externos. Os fatores externos, ele pode afetar o meu negócio. Por exemplo, como eu falo para vocês, a taxa mínima de atratividade, eu digo que eu quero ter um retorno de 15%, sendo que a taxa Selic chega a 13,75%. Vai ter a taxa, então tem um ganho. E liquidez do negócio é a capacidade daquele negócio transformar em dinheiro. Capacidade. Então a TMA, ela tem esses fatores. Então, a taxa mínima de atratividade é o retorno exigido pelo investidor. Se é atrativo ou não. Lembrando, gente, aqui é o pulo do gato em relação ao que eu estou colocando aqui. É importante entender que essa taxa, ela é bem subjetiva. Coloca na cabeça, ela é subjetiva. Quando eu falo de subjetiva, ela pode variar de investidor ou de entidade para entidade. Ou seja, cada um do investidor possui sua própria TMA em relação a um determinado projeto. Não é possível calcular o TMA geral, que vale para todas as pessoas. E dizer assim, olha, minha taxa mínima de atratividade é 10%. Ele não é para todo mundo. Porque a TMA é influenciada por diversos fatores. Como eu falei para vocês, nós temos o custo de oportunidade, que eu vou explicar para vocês. Quanto melhores forem os investimentos da sua posição, maiores são o retorno. Um exemplo, hoje, com a taxa Selic que está 13,75 ao ano, é provável que você considere abrir um supermercado com o objetivo de lucrar 15% ao ano. Ó. Só que a taxa Selic está 13,75. Porém, se a taxa Selic passasse para 18 ao ano, você não ia querer mais abrir o supermercado.
para lucrar 15% ao ano. Por quê, gente? Porque se vocês existe um retorno de 25% ao ano, é natural, então você tinha que pedir um maior do que a taxa Selic. Maior. O custo de oportunidade é um fator tão importante que muitas pessoas, e às vezes até as bancas de concurso confundem o conceito. Até as bancas, Juliana Cavalcante. Então, Juliana, o custo de oportunidade é de ver, cara, a taxa Selic está 13,75. Eu quero investir algo que me dê um retorno de 25% ao ano. De 25% ao ano. Isso é muito mais louvável. Então, pessoal, propensão ao risco, algumas pessoas têm maior propensão a arriscar. Quando você é jovem, é normal que seja mais agressivo. Então, pode fazer sentido abrir um supermercado com o objetivo de lucrar 15%. Quando você fica adulto e tem filhos, você diminui bastante a sua propensão a risco. Por isso, não faria mais sentido você abrir o supermercado lucrando 15% ao ano. Porém, se o supermercado lucrasse 20% ou 50%, aí era diferente. Era diferente. Deu para entender, meus queridos? Então, a taxa mínima de atratividade, ela tem essas questões. Então, quando a gente fica mais velho, isso já foi mostrado dentro da psicologia, a gente tende a ser mais cauteloso. A gente tende a ser mais conservador. Mas isso não é uma verdade absoluta, tá, Manuela? Tem gente que se arrisca, independente de idade. Outro fator da taxa mínima de atratividade é a liquidez, que é a facilidade de se livrar de um investimento. Em outras palavras, a facilidade de vender. Certo? Por exemplo, um imóvel, por exemplo, é um apartamento. Aqui em Teresina, aqui próximo ao De Góis, aqui na Avenida Marechal Castelo Branco, tem um restaurante chamado De Góis. De trás do restaurante De Góis tem 2 apartamentos que estão em construção há muitos anos. Quando o dono, cara, que começou o projeto de construção desses apartamentos, ele tinha uma convicção de que em 5 a 7 anos esse negócio dos apartamentos ia dar lucro para ele. Essa foi a taxa mínima de atratividade dele, ia ter um retorno de 15% ao ano, assim que os apartamentos fossem inaugurados e houvesse as vendas. Porém, como ele vendia os apartamentos pela planta, ocorreu muitas inadimplências em relação à construção. Além das inadimplências, construtora, ela não tinha capital suficiente para terminar a obra, porque ela dependia das receitas, do fluxo de caixa das pessoas futuros, né, do apartamento, pessoas que estão comprando os apartamentos. Fora que os materiais de construção, a mão de obra, sofreram aumento. Isso fez com que os custos aumentassem e a lucratividade desta construtora XY de Teresina não continuasse fazendo a obra. Tentou se desfazer, ou seja, a liquidez, em outras palavras, a facilidade de vender não foi fácil. Ele está tentando. Ele conseguiu vender um. Para uma construtora. O outro continua parado. A do lado, não. A do lado ele né, conseguiu movimentar um pouco. Fazer grandes promoções. Então, meus queridos, existem riscos de você começar um projeto e não terminar. Porque precisa de dinheiro. Então aqui, como eu estou falando da Marechal Castelo Branco, esses apartamentos, não sei se vocês já viram, de frente ao Unimed, se vocês vierem aqui em Teresina, tem o Hospital da Primavera, tem o Hospital Unimed de frente.
para ele ter uma construção antiga, que era um projeto de fazer uma L ponto. Ou seja, o dono, antigamente, desse hospital, queria fazer um helicóptero de coisa, de ambulância. Esse é o projeto do cara. Ele queria fazer um L ponto, nome. Pegou, gastou muito dinheiro, fez toda a infraestrutura, mas não conseguiu. Tá lá, abandonado. Fora aqui em Teresina, se você der uma olhada, gente, tem muitos prédios abandonados que não estão conseguindo terminar as obras. Colinas do Puti, perto da Atacadão, da Primavera. Se você passar lá, gente, vai ter um apartamento, vários apartamentozinhos, pequenininho que é chamado, não lembro, não sei o que, Colina do Puti. Também o projeto está parado há muitos anos, já vai fazer 10 anos que eles não conseguem concluir. Inadimplência, material caro, mão de obra, todos foram os fatores que impediram para o apartamento ele não continuar em construção. Já o de frente, o apartamento da Atacadão de frente, o dono da construtora, como ele tinha dinheiro sobrando, ele já pegou, independente do pagamento dos futuros pessoas que querem comprar a casa, ele conseguiu concluir. A obra foi ligeira, gente. Eu digo no dito popular, ligeira, no dito popular, eu digo para vocês, a obra durou 2 anos, e rápido. Ele começou a licença, ele comprou do lado de um posto de gasolina e de frente ao Atacadão. Foi rápido, por quê? Porque além de ter dinheiro, tem que ter um bom fluxo de caixa, a construtora ela conseguiu pagar por conta própria. Só que agora o apartamento que custava 120, 150, vai lá para 250 mil à vista. E o que é mais engraçado, meu caro diretor, muita gente comprou. Muita gente comprou esses apartamentos. Então vamos ver como é cobrado em provas este assunto. Vamos lá. Concurso da FGV. Em relação à taxa mínima de atratividade, em um contexto de análise de investimento, analise as afirmativas a seguir. Trata-se de uma taxa, ele está perguntando o que é essa taxa mínima. Muitos concursos ou prova de seletivo cobram. Trata-se de uma taxa de juros que representa o mínimo que o investidor propõe a ganhar quando se aplica recurso, ou o máximo que uma entidade está disposta a pagar quando faz um financiamento. Gente, isso aqui eu não tenho nem o que questionar. Segundo Azaf Neto, segundo Alexandre Azaf Neto, finanças corporativas, é exatamente isso aqui. Tem como. Segundo ponto, a taxa mínima de atratividade é a taxa que é igual ao fluxo líquido presente do projeto, analisando a zero. Não tem o que reclamar aí. Aí é exatamente isso. Se a taxa mínima de atratividade for menor do que o payback descontando bruto, pode ser executado. Gente, como a gente já ainda não viu o que é um payback, mas eu já vou adiantando para vocês o que é um payback. Payback é mais ou menos o retorno que eu quero ter em relação ao meu investimento. Quanto tempo? Isso aqui, o payback ele fala-se de tempo, certo? Tem pay, pagamentos. Vamos destrinchar essa palavra. Pay significa pagamento, back, tempo. Quebrando a palavra pay, pagamentos. À medida que o fluxo de caixa vai se pagando, só que o descontado, gente, envolve as taxas de juros. Envolve fatores da taxa de juros. É tipo um juro composto. Envolve. Então isso aí a gente já coloca como falso. Certo? Então vamos lá. Assinale afirmativa. Somente a 1, se estiver correta. Somente a 2 estiver correta. Presta atenção. Nós só vimos aqui
Nós temos uma dúvida, ou é falso, presta atenção, ó. A taxa mínima de atratividade é a taxa igual ao fluxo. É igual. Será, gente? É igual ao fluxo líquido presente no projeto analisado, zero. Será que a taxa mínima é igual a todos? Será que nós escolhemos, que foi que eu acabei de falar para vocês? Só um está verdadeiro. Por que que a 2 está falsa? Primeiro passo, igual. A terceira está falsa, porque ele está dizendo que é menor do que o payback, pagamento. Nem a taxa mínima, o que que nós temos que entender? A taxa mínima de atratividade, ela quem escolhe é o investidor. Representa a taxa de juros que o cara quer receber. Se eu aplico 1 milhão, eu quero ter 20% de retorno sobre aquele 1 milhão ao ano. Ela não pode ser igual ao fluxo. Para a gente ler que é o fluxo, ela não pode, ela não se compara a essa igualdade. Ela não está atrelada à questão do payback descontado. Ó, se a taxa mínima de atratividade for menor do que payback, o projeto deve ser executado. Não. Não deve ser executado. Se a taxa mínima, um exemplo, o payback descontado é 5 anos. O retorno. Retorno é de 5 anos. A taxa mínima é 10% ao ano. A taxa mínima de atratividade for menor do que o payback descontado ao ano. O projeto deve ser executado? Não. Não deve. Aí, outra resposta que é bem interessante, outra pergunta, sobre a taxa mínima de atratividade de um projeto de investimento, é correto afirmar sempre igual à sua taxa interna de retorno? TIR. A gente vai ver esse assunto, TIR. Sempre maior que sua taxa interna de retorno? A taxa mínima de atratividade ela é correta, ela sempre deve ser igual à sua taxa interna de retorno? Sempre maior que sua taxa de retorno? A taxa de retorno mínima exigida pela empresa para investir, ela deve ser nula caso o valor presente líquido do projeto seja igual a zero, sempre menor do que a taxa de juros básica do mercado. Ó, presta atenção. Quando ele fala aqui, ó, essa é a Selic. Ela está atrelado a os indicadores econômicos. Taxa mínima de atratividade está atrelada aos indicadores econômicos. Nunca se esqueçam disso. Os indicadores econômicos. Então, de cara, você dá para responder essa questão. Que é, ó, taxa de retorno mínimo exigido pela empresa. Ó. O que significa? Sobre a taxa de atratividade de um projeto de investimento, é correto afirmar que é a taxa de retorno mínimo exigida pela empresa para investir. Lembrando, a taxa mínima de atratividade, ela tem que ser maior do que esses indicadores econômicos. Ela tem que ter um retorno maior, ok? Agora, ela nunca será igual à taxa interna de retorno. Ela não vai ser maior que a taxa interna de retorno. Ela nunca será nula. Ela nunca será menor do que a taxa básica. Entendeu? Ela tem que ser maior. Se aqui eu colocasse aqui maior, estava certo. Ia ter duas alternativas corretas. Se eu colocasse aí sempre maior do que a taxa básica de juros do mercado, com toda certeza. A taxa mínima de atratividade ela tem que ser maior do que isso. Então vamos lá. Então, professor, os métodos de avaliação de investimento, quais são? Aí nós temos payback, que representa anos, qual o prazo de retorno. Nós temos valores, que é o valor presente líquido, valor futuro líquido, certo? Nós temos os TIR, taxa interna de retorno, taxa de retorno. Aí nós temos outros fatores. Só que nós vamos trabalhar apenas alguns, que é payback, VPL e o TIR. Por que eu não vou trabalhar os outros? Porque vocês vão ter
uma possibilidade de pagar a administração financeira. O professor de administração financeira e vai explicar para vocês de maneira mais rica e detalhada esse assunto. Então, prazos, professor. Conta-se com prazo para obter um determinado retorno. Nós temos dois tipos. Payback simples, payback descontado, que é o que nossa aula de hoje vai ser voltada para ela. Nós temos a taxa de retorno. Considerando que o cálculo de retorno é equivalente ao investimento. Nós temos a taxa interna, que vai ser nossa próxima aula. A gente vai focar em VPL e o TIR, porque elas andam juntos, gente. O valor presente líquido, o TIR, vai ser dois cálculos matemáticos que vão precisar. O TIR depende do VPL e o VPL depende de... Porque a gente pode fazer uma análise, uma comparação. A gente precisa fazer uma análise. São cálculos, a gente vai ter cálculos, né? Vai envolver cálculos algébricos. Então, a álgebra pura, nós vamos ver na próxima aula. Alguns cálculos. Só que eu, como professor de vocês, eu vou ser sincero com vocês. No mercado financeiro, o técnico em finanças ou o gestor de finanças, ele não vai fazer esses cálculos na mão. Ou tu vai usar Excel ou calculador HP. Ou algum programa, um sistema de informação gerencial da gestão financeira. Certo? Da gestão. Por exemplo, tem um programa Profeteus. Certo? Tem também aqui em Teresina, Ford, como eu não lembro. Eu não lembro o nome da empresa que fica ali perto do Senac. Fords. Isso. É tecnologia, não é isso? Pronto. Essa daí, ela tem um sistema, ela vende um sistema de informação da área da gestão financeira. Ela tem vários programas. Certo? Obrigado aí, meu querido diretor. Então, meus queridos, eu garanto para vocês nunca vão fazer cálculos financeiros na mão. Então, eu, como professor de vocês, vou ensinar para vocês calculador HP e, futuramente, se eu pegar uma disciplina com vocês, gestão financeira, eu vou ensinar no Excel. Porque como eu não tenho condição de comprar os programas para ensinar para vocês, mas tem muitos programas bacanas, que é fácil de utilizar. Considerando-se os valores investidos e retirados, os métodos mais conhecidos são importantíssimos: o valor presente líquido e o valor anual uniforme, certo? Professor, além disso, é importante fazer a distinção entre as duas categorias de investimento. Nós temos dois tipos de métodos. Nós temos os métodos exatos, que levam em conta o prazo de investimento, são exemplo do taxa interna de retorno e VPL, que é o assunto da nossa próxima aula. Observação. É importante destacar que os métodos exatos sempre levam à mesma conclusão de investimento. Em outras palavras, na comparação entre os investimentos de um projeto A e B, não é possível que pelo método TI o investimento A seja melhor, mas pelo método VPL o investimento B seja melhor. Necessariamente o TI e o VPL levam à mesma conclusão. Deu para entender? Por isso que eu digo para vocês, não tem como separar esses dois aqui, ó. Então, quando eu utilizar o VPL e o TI, ele tem que dar igual. Eles têm que ser viável. Por exemplo, quando um projeto A, TI, não tiver viabilidade, por exemplo, quando o VPL é maior do que zero, quando o TI é maior do que zero, nós vamos ver esses termos, ele vale a pena investir no projeto ou não. Então, gente, nunca se esqueçam disso. TIR e o VPL, se comparar os dois, eles têm que dar igual. Ou seja, a viabilidade do projeto entre o TIR e o VPL, que na próxima aula, não se preocupe. Próxima aula a gente vai ver isso aí, tá? Nós vamos finalizar com chave de ouro com esse assunto, este assunto é magnífico. Já os métodos não exatos não levam em conta o prazo de investimento. Principalmente são os paybacks. Payback não leva em consideração as taxas de Selic, algumas coisas do tipo, tá? São métodos não exatos. É importante os dois são importantes.
Como o payback tem uma natureza diferente do TI e do VPL, é possível que ele chegue a conclusões diferentes. Este assunto pode ser explorado em questões de prova. Portanto, fique de olho. Muitas questões de prova. Ele coloca este assunto. Muita mesmo. Então, métodos, só um macete. Os métodos exatos, todo prazo de investimento. Sempre chega à mesma conclusão. Métodos não exatos, parte do prazo de investimento. Pode chegar a conclusão diferentes. Então, gente, toda empresa ela tem que envolver um conjunto de políticas de investimento. Mas, professor, o que é esse conjunto? O que é essa política de investimento? É um guia no processo de investir. É um guia, é uma diretriz, são ações da organização. Por exemplo, eu preciso, quando eu vou fazer análise de investimento, eu preciso fazer projeções futuras, eu preciso fazer análise de conjuntura econômica, eu preciso avaliar os riscos, eu preciso ver como é que está o meu fluxo de caixa, eu preciso ver a gestão integrada de ativos e passivos, eu preciso ver os estudos setoriais, eu preciso ver o passivo, respeito à legislação, as projeções, preciso ver tudo isso. Então, professor, a política de investimento envolve um orçamento de capital? Sim. Refere a um método para avaliar, comparar, selecionar projetos que tenham o máximo retorno ou máxima riqueza dos proprietários. O máximo retorno é mensurado pelo lucro e a máxima riqueza é trabalhada em cima do preço das ações. Então, é necessário fazer análise das adições potenciais de ativos. Eu preciso envolver decisões a longo prazo, que envolve também as despesas. Muito importante para o futuro da empresa. Então, a primeira coisa, essa aplicação de capital ou investimento é o fator de empregar recursos visando obter benefícios futuros? Sim. A abertura de uma nova fábrica, por exemplo, análise de investimento. Eu quero fazer uma abertura de nova fábrica. Eu quero lançar um novo produto. Eu quero comprar novos equipamentos. Eu quero fazer uma abertura de uma filial. Eu quero fazer um projeto de redução de custos. Eu quero fazer uma aquisição de uma empresa X, eu comprar o meu concorrente. Isso chama-se de análise de investimento, ou políticas de investimento. Essa política de investimento, meus caros alunos, ela se faz importante dentro das organizações. Então, esse projeto, qual é o melhor? Abrir uma nova fábrica ou adquirir uma nova empresa? Então, tem o projeto A e o projeto B. Ah, professor, bacana. Então, nós temos dois projetos e nós vamos ver a viabilidade. Então, meus queridos, o orçamento de capital, ele verifica a qualidade econômica, o custo-benefício de investimentos potenciais a longo prazo. Tipo de projeto, reposição, substituição de equipamentos, expansão, pesquisa e desenvolvimento, projeto de segurança. Existem vários tipos de projeto. Passo para análise de um projeto. Pesquisar as alternativas disponíveis para adotar a estratégia tecnológica, máquina, processos alternativos. Obter dados, quali ou quant, ao longo da vida inteira do projeto. Então, gente, as etapas, segundo a Asaf Neto, as principais etapas do orçamento de capital é a geração de propostas, avaliação e análise, tomada de decisão, implantação, acompanhamento, avaliação e análise, tomada de decisão. Tudo isso daí tem que fazer. Primeiro passo. Geração de proposta. Eu tenho um projeto. A. Eu tenho um projeto B. Então, dois projetos. Geração de proposta é isso. Eu tenho um projeto para expandir a matriz ou abrir uma nova filial. Aí eu quero abrir uma nova filial, então vou fazer uma avaliação e análise. Tenho que olhar a demonstração de resultados de exercício, eu tenho que olhar
Ou seja, gente, minhas demonstrações contábeis. Fazendo análise de liquidez, certo? Pode ser, existe 4 tipos de análise de liquidez: a liquidez seca, líquida, e depois que eu faço a análise, eu vou fazer o índice de lucratividade. Gente, existem vários métodos que precisam ser utilizados na avaliação e análise. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é isso para tomar uma decisão. Depois implantar. Depois acompanhar, que é o controle. Então, eu tenho que fazer um bom planejamento. Eu tenho que planejar. Eu tenho que planejar. Eu tenho que organizar. Eu tenho que direcionar. E, por último, controlar. São 4 pontos. Então, a tomada de decisão, ela tem que reduzir. Eu tenho que saber reduzir ou minimizar os riscos do negócio. Então, quando eu for implantar, eu já tenho que ver quais são os riscos. Como eu falei para vocês ainda agora. Já imaginou aí você investir milhões e esse dinheiro for pelo ralo? Gente, não é fácil recuperar dinheiro, não. É fácil gastar, mas ganhar tem que derramar um sozinho. Então tem que acompanhar o que é o controle. Por isso que o planejamento financeiro é de suma, hiper, mega importância. É o controle, meus amados alunos. É o controle. Conseguiram compreender? Tem que ter esse controle. Então, meus queridos alunos, vejam bem esse controle. Comecem a pensar como é que seria esse controle. Conseguiram compreender? Entender? Então, meus amados alunos, esse controle é importante. Então, o acompanhamento é dizer, olha, vamos abandonar o projeto. Vamos abandonar, não vai trazer retorno. Ah, vamos colocar uma panificadora em Nazaré. Ou Nossa Senhora de Nazaré. Ou Nova Santa Rita. E Landre Salles. Aí, em Nova Santa Rita, eu quero colocar uma pizzaria. E hamburgueria. Vou gastar no mínimo 50 mil. Em quanto tempo eu vou ter esse retorno? Aí o payback ele vai te dizer mais ou menos. Porque ele é um cálculo não exato, lembra? Então, o valor presente líquido, que é o retorno que eu posso, que esse dinheiro que eu vou investir, ele vai me trazer quanto mais ou menos de retorno. Se eu investir 50 mil, será que eu recebo 75 mil de volta em menos de 3 anos? Se eu tiver algum investidor, o investidor dizer, olha, eu vou investir, mas eu quero retorno em 2, 3 anos. Existem vários cálculos que são feitos para a gente poder diminuir os riscos. Tranquilo, meus amados alunos? Há alguma dúvida?
em relação ao que eu estou colocando. Então, as etapas do orçamento de capital é geração de proposta, avaliação e análise, tomada de decisão, implantação e acompanhamento. Uma política de investimento, ela tem que ser bem estruturada, meus amigos. Eu tenho que ver os objetivos de retorno, quanto a empresa deseja obter de ganho com o projeto, que é a taxa mínima de atratividade. Aversão ao risco, quais os riscos que eu estou disposto a incorrer com a determinada escolha. Eu tenho que escolher as melhores alternativas. Quais são as minhas limitações? Precisa ser trabalhado, gente. As restrições, quais as minhas limitações? A política de investimento, elas precisarão trabalhar esses 3 pontos. Os 3 pontos da política de investimento. Então, política de investimento, toda empresa tem que ter. Certo? A política de investimento. Lembrando que a política de investimento, ela pode ser alterada sim. Quando, professor? Se caso eu investir e ver que tem muito risco, o gestor observa que há uma flutuação de preço dos ativos, que no qual ele investiu. Ele pode alterar? Pode. Ele pode alterar. Então eu posso alterar a política através de uma assembleia, dizer, olha, gente, a gente começou a investir, vamos ter que mudar. Vamos ter que mudar. Entendeu? Então, gente, essa é a política de investimentos. Dentro da política de investimento, meus amados, dentro da política de investimento, são importantes o objetivo do retorno. Por exemplo, existe um cálculo que nós utilizamos, que é o ROI, que é a receita gerada e os custos de investimento. Ou seja, é o retorno sobre o investimento. Existem esses cálculos. Lá na gestão financeira, nós vamos trabalhar este assunto. Na gestão financeira, quando vocês estiverem trabalhando comigo, ou outro professor, não sei quem vai ser, mas nós vamos falar para vocês de cálculos que vai ajudar a identificar o retorno. Então, todo investimento tem isso. Certo? Então, retorno do investimento. Tudo isso aí nós vamos trabalhar. Ok, meus queridos? Há alguma dúvida em relação à aversão ao risco? Quais estou disposto a correr? Há alguma dúvida, meus queridos? Conseguirem compreender até agora, pessoal de Nova Santa Rita, professora Manuela? Conseguiu compreender, professora? Os alunos aí estão com dúvidas? Que aqui é a hora e agora de tirar as dúvidas. Tudo ok, né? Opa, coisa boa. Então, gente, nós temos que observar... Ah, é outra coisa. Antes de finalizarmos aqui. Tudo isso aí, gente, é atrelado ao nosso fluxo de caixa. Tudo é atrelado ao nosso fluxo de caixa. A gente nunca, jamais podemos esquecer
sobre este ponto. Fluxo de caixa, a entrada e a saída de dinheiro. Tranquilo, meus queridos? Tranquilo? Conseguiram lembrar desse assunto? A entrada e saída. Lembrando que todos esses assuntos que nós vimos até agora, fluxo de caixa, payback, que nós vamos ver já já, todos esses assuntos, gente, é o básico do básico. Vocês vão se aprofundar mais ainda no decorrer do curso. Porque como o curso é técnico em finanças, eu até dou um conselho para vocês, futuros técnicos, fazer um curso de tecnólogo em gestão financeira, que vai ajudar bastante no currículo de vocês. Você ter um técnico e um curso superior em gestão financeira, para trabalhar em banco, trabalhar em instituições financeiras, que agregará valor. E em casa vocês podem fazer esse curso. Online, em AD, um curso de gestão financeira. É minha opinião, tá bom? Então não sai daí, que a gente volta já já com muito mais assunto.